Que a paz de Allah esteja sempre junto ao Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presta testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu mensageiro. Falaremos hoje a respeito de pecados que foram incentivados pelo Shaitan. Vários pecados. Pecados esses que por trás deles está Lúcifer, a Shaitan. Sussurra, ilude, incentiva, permanece sussurrando até que a pessoa cometa o pecado. Mas antes de iniciarmos dizer, cada pessoa é responsável pelos seus atos. Não é permitido, não é inteligente colocar a responsabilidade em cima do Shaitan. Cada um de nós tem o caminho e a ciência para o saber. Que Allah Azza wa Jal disse que o Shaitan, Lúcifer, é o inimigo, portanto tomem ele como inimigo. A partir do momento que você sabe, e quem te ensinou foi o Criador Allah, que você tem um inimigo diante de você, ele te deu a ferramenta para que você afaste esse inimigo, expulse esse inimigo. Basta que você siga as ordens do Criador, de Allah subhanahu wa ta'ala, e assim você estará se distanciando do Shaitan. Um dos primeiros pecados oriundos ou feitos por sussurros, ilusões do Shaitan, é o pecado ou a desobediência do nosso pai Adão ainda no paraíso. Adam alayhi salam e sua esposa, quando foram atacados pelos sussurros do Shaitan, era permitido a eles que comessem de todas as plantações do paraíso, menos uma árvore. Então o Shaitan se apresentou a eles e usou a sua artimanha e os seus planos. O primeiro plano dele disse: querem que eu explique para vocês, ou oriente vocês para uma árvore, que seria a árvore da eternidade, e se vocês comerem dessa árvore, o poder de vocês jamais se esgotará. Ele não falou que era pecado, ele já modificou o nome dizendo que era uma árvore, a árvore do poder e da eternidade. E depois jurou e disse: juro a vocês que eu sou um dos seus conselheiros. Sabe esses sussurros que muita gente recebe do Shaitan? É como se ele estivesse jurando para cada um: eu estou te dando um conselho. E o primeiro conselho maléfico do Shaitan foi para Adam alayhi salam. E na terceira parte continuou sussurrando e dizendo: Allah só vos proibiu dessa árvore para que vocês não sejam dois anjos e para que vocês não sejam eternizados. O plano do Shaitan, até que Adam e sua esposa comeram da árvore e pecaram, e foi a primeira desobediência. Depois foram ensinados por Allah Azza wa Jal como é que pagamos a penitência, como é que eliminamos, expiamos o pecado. Eles dois se voltaram arrependidos, fizeram a tauba e disseram: certamente os dois, Adão e Eva, porque não existe a ideia no Islã que o pecado pertence, o pecado original, o pecado pertence a Adão, ou o pecado pertence somente a Eva. Os dois erraram, os dois desobedeceram, depois se voltaram arrependidos e disseram: nosso Senhor, por certo, nós somos injustos conosco mesmo, e se o Senhor não nos perdoar, seremos os perdedores. Uma lição para todas as pessoas: primeiro, não aceite os sussurros do Shaitan. Não permita que ele jure para você que ele está te dando conselhos. Não permita que ele te iluda embelezando as coisas erradas, porque está ciente todo ser humano do que aconteceu com o nosso pai Adão no paraíso. E se por um acaso, e a responsabilidade é de cada um, e não jogamos a culpa no Shaitan, temos nós a responsabilidade. Se por um acaso alguém deslizou, faça uma tauba sincera e retorne para Allah Azza wa Jal. Isso é uma lição para toda a humanidade. Se distancie do Shaitan. Um alerta para que todos não sigam o caminho do Shaitan. Um alerta para que todos
não sejam expulsos do paraíso da mesma forma que Adam alayhi salam foi expulso, porque aqueles que seguem o Shaitan estão sendo expulsos do paraíso da salat, do paraíso de Allah na terra, que é a obediência a Ele, o gosto agradável, o doce de adorar Allah Azza wa Jal. Não permita que Ele te expulse do paraíso do zakat, do paraíso da peregrinação, do paraíso da obediência a Allah Azza wa Jal. E se por um acaso um deslize aconteceu, não permaneça seguindo o Shaitan, retorne imediatamente, faça uma tauba e peça perdão para Allah Azza wa Jal. Repetimos, o poder de Allah, o poder do Shaitan é fraco, ele somente sussurra, e a responsabilidade de cada um de nós. Entre os pecados que ele está por trás, é colocar em dúvida para as pessoas a unicidade de Allah Azza wa Jal. E quantos povos, e quantas gerações ficaram em dúvida na unicidade do Criador, num Criador único, e partiram na adoração a pessoas, a estátuas, a trindade e outras coisas mais. Esse é o primeiro ou segundo plano mais importante dele. Colocar em dúvida nas pessoas que esse Deus único não merece somente ele ser adorado. Existem outras coisas para serem adoradas, pessoas, estátuas e até o Shaitan. Sabemos que tem muita gente nos tempos de hoje que seguem e adoram o Shaitan ao invés de Allah, o único. Um dos planos do Shaitan, instigar as pessoas a beberem a bebida inebriante, o álcool, a pinga, a cerveja, o vinho branco, rosado, qualquer tipo de bebida inebriante. Os sussurros dele: beba para que você se sinta alegre, beba para que você se sinta feliz, beba para você esquecer os seus problemas, beba para você conquistar a felicidade. E a pessoa passa a beber. Vocês já viram um bêbado sair da sua situação e fazer uma salat? Está bêbado, perdeu os sentidos. Aquilo que ele tem de mais nobre que Allah colocou na cabeça, na mente dele, que é a mente, a maior dádiva do ser humano é a mente. Ele não está satisfeito, ele quer perder a mente para virar um semi-animal. Ele inutiliza aquilo que tem de mais valor, que a mente dele saudável. Ele não está satisfeito com aquela mente saudável, prefere uma mente impensante, prefere a mente dos animais, passa a beber e passa a seguir o Shaitan. Um dos planos do Shaitan são os jogos de azar. Qualquer tipo de jogo de azar. Bingo, loteria, loto, federal, jogo do bicho, loteria esportiva. São todos esses jogos do azar, obras do Shaitan. Um dinheiro se ganho impuro, sujo, que vai levar a pessoa para a perdição. Não só se ganhar, só pelo fato de apostar, só pelo fato de achar legal. Mesmo que não aposte, se ele achar que a ideia é legal, ele já está cometendo um pecado. Todo tipo de lucro oriundo desses jogos de azar é um dinheiro impuro, um dinheiro amaldiçoado por Allah Azza wa Jal. Todos os tipos de jogos de azar. A outra que está no mesmo versículo que nós vamos traduzir mais adiante, algo que se chama al-ansab, algumas coisas colocadas para as pessoas fazerem oferenda perto delas. Podemos hoje dizer que são as estátuas adoradas, as pessoas que ajoelham ou adoram estátuas. E a quarta, eram tipos de sorteios feitos na época. Uma pessoa, por exemplo, queria fazer algo, viajar ou não, casar ou não, então ele fazia um tipo de um sorteio para ver. Se ele pender para um lado, ele faz. Algo ligado à superstição, isso também é proibido. Todo tipo de superstição é proibida, mas são obras e planos do Shaitan. Depois de comentar sobre exatamente essas quatro coisas, escute que o Criador, Allah Azza wa Jal, quer de você. Te chama primeiro e te diz com carinho: ó crente, você que acreditou em mim, saiba que a bebida inebriante, os jogos do azar, adorar as estátuas, sortear para saber o destino, são impurezas, coisas sujas, impurezas. E além disso diz: obras do Shaitan,
o Shaitan quer instigar a desavença entre vocês? Será que bate com a realidade ou não bate? Será que a pessoa que bebe e depois vai para casa espancar a esposa ou brigar com os filhos, será que a pessoa que participa do jogo do azar e perde ou ganha e depois vai para casa, isso não está instigando a desavença entre as famílias? Obras do Shaitan, dinheiro impuro, atos sujos e impuros, e quem segue esses atos está seguindo, infelizmente, os passos do Shaitan. Um dos planos do Shaitan, como dissemos, principalmente na bebida alcoólica inebriante e nos jogos do azar, é instigar a desavença entre as pessoas. Quantas pessoas não se divorciaram por isso? Ou pela bebida ou pelo jogo do azar. Ou ficou bêbado e fez besteira, ou jogou o jogo do azar, perdeu dinheiro, ou matou, ou cortou relações com alguma parte das pessoas. Então, não podemos deixar a responsabilidade disso sobre o Shaitan. Quem bebeu foi ele quem bebeu. Quem se embriagou foi quem bebeu. Quem perdeu, ganhou dinheiro, foi quem jogou. O Shaitan não estava na mesa, nem estava devorando os copos de pinga, cerveja e vinho. E no final, no versículo, o mais importante e o mais preocupante, porque o Shaitan quer distraí-los, distanciá-los da adoração de Allah e da salat. Ou vocês já viram uma pessoa sair da mesa do jogo de azar e fazer a salat? Ou sair de uma aposta de loteria rapidinho para um gêmeo a fazer a salat? Ou sair de uma situação de embriaguez e fazer a salat? É claro que não, porque tem uma barreira existente entre esses pecados e ele e Allah Azza wa Jalla. Fora as situações que hoje todos chamam, situações psicológicas, situações de depressão, situações deprimentes. De onde vem isso? Isso vem num versículo do Alcorão que diz, Allah Azza wa Jalla, traduzido para o português, é aquele que seguir a minha orientação jamais se desviará e jamais será infeliz. Vamos para o outro lado. E aquele que se distanciar da minha orientação terá uma vida mísera de aperto, aperto na saúde, aperto nos negócios, aperto na família, mísera em todas as situações. Portanto, devemos refletir sobre a quem seguir, e não existe reflexão nisso. O caminho certo, correto, limpo, puro é seguir o Criador, seguir Allah e se distanciar do Shaitan. Um dos planos do Shaitan, iludindo as pessoas a cometer a fornicação, a zina, o adultério. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz, sempre que um homem e uma mulher estão no lugar, a terceira pessoa é o Shaitan. Quando um homem e uma mulher estão no lugar, certamente o Shaitan é a terceira pessoa. As coisas, o zina, inicia-se com um olhar, talvez, uma palavra, um telefone, um MSN, um Skype, um net, qualquer coisa que vocês, a modernidade hoje explica tanta coisa, qualquer coisa dessas coisas aqui, inicia-se então o planejamento do Shaitan para que a pessoa acabe cometendo zina. Sabemos que são sussurros do Shaitan e a responsabilidade é de nós seres humanos. Um dos planos do Shaitan é modificar a criação de Allah Azza wa Jalla. Sussurra para a mulher ou sussurra para o homem, você não pode estar satisfeito com isso que Deus te deu, esse corpo seu, ou para a mulher, esse corpo seu, modifique, faça plástica de embelezamento, modifique o seu corpo. Chegamos hoje, quem poderia imaginar há 200 anos atrás isso? Chegamos hoje, homens não satisfeitos com a sua sexualidade, modificando-se para mulheres, mulheres fazendo implantes e plásticas para se tornar homens. Isso tudo são obras do Shaitan que disse, ordenarei a eles todos para que modifiquem a criação de Allah. Toda pessoa que não está... E se a pessoa faz isso por insatisfação, uma pessoa faz isso porque não está satisfeita com a forma que Deus se criou, ela está cometendo o kufr.
uma das obras do Shaitan também, planos dele é instigar a discórdia e a desavença entre as pessoas, como fez, e o exemplo está no Alcorão, com José, alayhi salam, Yusuf, alayhi salam, e seus irmãos, no final, quando ele conquistou o poder, e os irmãos foram até ele, ele disse, isso aconteceu depois do Shaitan instigar a desavença entre nós. O Shaitan se utiliza muito das mulheres também, para colocar os seus planos em ordem, para que a mulher faça a exposição, saia de qualquer forma, mostre o corpo, seja um objeto utilizado como objeto sexual, para isso depois concretizar os planos do Shaitan. Expulse todos os pensamentos satânicos da sua cabeça, expulse o Shaitan. Respondendo a uma pergunta, ou algumas perguntas que vieram dizer, por que será que Allah então criou o Shaitan? Antes de dizer que essa é uma pergunta não aconselhável, porque Allah cria o que quer e não deve satisfação a ninguém, não é perguntado por nada e nós somos perguntados pelos nossos atos. Mas alguns grandes sábios, para não deixar em dúvida, deram algumas explicações. Ibn al-Qayyim disse, um dos motivos é para deixar claro o poder de Allah nas contradições das coisas. Da mesma forma que criou algo puríssimo, que são os anjos, e algo puro que é Adão, o contraditório é o Shaitan, para explicitar o poder de Allah nas criaturas também, para que a pessoa, quando lembre de algo, diga quanto é poderoso Allah de criar tantas coisas diferentes, resumindo isso. A segunda explicação também resumida é para que fique claro quem que adora Allah realmente por amor e quem realmente tem a sua dúvida. Apesar de todas essas dificuldades que o Shaitan coloca diante de nós, continuamos firmes, fazendo o nosso esforço porque amamos Allah Azza wa Jal, para que isso fique claro, quem das pessoas realmente ama por amor a Allah, adora por amor a Allah, e quem realmente vai seguir os passos do Shaitan. Isso também para não inutilizar nomes sublimes de Allah Azza wa Jal, porque se não existisse o Shaitan, talvez não precisaria existir o Ghaffar, aquele que perdoa, At-Tawwab, aquele que aceita o retorno, Ar-Rahman, aquele que tem a misericórdia das pessoas, mas acima de tudo dizer que Allah cria o que quer e a nós basta obedecer a Ele. Devemos saber, muito mais importante do que essa pergunta, o porquê que do Shaitan existir ou não, é saber que ele existe, foi criado, e Allah deixou claro, ele é inimigo de vocês, não sigam os passos dele, e vou dar uma ferramenta para que vocês se livrem dele. Estamos provando a todos, testando a todos, quem é que segue a ferramenta de Allah Azza wa Jal e quem é que vai seguir os passos do Shaitan. Da mesma forma que ele deu ao Shaitan algumas coisas para ele sussurrar, ele te deu uma mente, ele te deu um Coran, ele te deu a Sunnah, ele te deu a Tauba para você retornar, ele te deu palavras poderosíssimas, Bismillah, para você expulsar o Shaitan, ele te deu as mesquitas de Allah, ele te deu o Coran, ele te deu tudo o que você precisa para estar livre do Shaitan. Que Allah nos proteja e pedimos o refúgio nele contra o Shaitan.